Olá, sejam muito bem-vindos então a mais uma eliminatória aqui da NBA Portugal, o quiz, a primeira meia-final. Desta vez vamos ter frente a frente o Miguel e o Francisco. O Francisco passou automaticamente para as meias-finais, visto que o seu adversário direto não conseguiu comparecer na eliminatória que estava marcada. Por isso, antes de avançarmos, Francisco, fala-nos aqui um pouco então sobre ti. Qual é que é a equipa que tu apoias, esse teu gosto pela NBA, de onde é que apareceu? Portanto, eu sou atleta de basquetebol há mais de 14 anos. Joguei no Porto, Tranforce, agora represento o Vasco da Gama e foi por aí que criei essa paixão pelo basquetebol e claramente que não podia deixar de apoiar a principal liga. Sobre a minha equipa favorita, honestamente, não tenho nenhuma equipa favorita. Gosto de todas, gosto de ver os jogos todos com muita parcialidade, mas já fui jovem e já tive muitas equipas que apoiei, por isso diria que os OKC, aquela fase onde estava o Durant, o Westbrook, o Harden e o Ibaka, é provavelmente a equipa que eu mais gosto, mas gosto de todas, não tenho uma equipa favorita. Aprecias a NBA, ponto final. Assim é que é. Exato. Assim é que é. Então, o Miguel, vocês já conhecem então do outro lado. Miguel, bem-vindo outra vez. Fizeste uma excelente prova da última vez. Vamos lá ver se consegues então manter aí o nível. Vamos então aqui muito rapidamente olhar para as regras que continuam a ser as mesmas. Então são as tais 10 perguntas, todas elas de escolha múltipla. Cada pergunta vai ter 10 segundos para poderem fazer então a vossa resposta. E já sabem que caso eu note aí alguma irregularidade, terei então a possibilidade de anular a vossa resposta. Basicamente, não há muito mais que se lhe diga. Jogo extremamente simples. Miguel, estás pronto? Sim, bora. Francisco, vamos a isso? Dê-me só 5 segundos que eu estou a tirar print screen a todas as letras, assim não vou perder muito Pronto. tempo. Não vou perder Então, muito tempo a responder. Isso já estou. então vamos lá então para a primeira pergunta aqui do nosso quiz. Muito rapidamente, que jogador da NBA se retirou de forma inesperada em 1991? Hipótese A, Magic Johnson. Hipótese B, Michael Jordan. Hipótese C, Mose Malone. Hipótese D, Larry Bird. Tempo. Vamos então ver as vossas respostas. O Miguel diz a opção A e o Francisco diz a opção B. Então, o Miguel aposta no Magic Johnson e o Francisco no Michael Jordan, e a resposta certa é do Miguel. Foi de facto Magic Johnson que abandonou a NBA em 1991 de forma inesperada. Temos assim um ponto para o Miguel, 0 para o Francisco, e avançamos para a segunda pergunta. Que pique número 1 se recusou a jogar pelos Milwaukee Bucks? Larry Bird, Julius Erving, Kareem Abdul-Jabbar ou Magic Johnson? Tempo. Ok, podem mostrar então as vossas respostas. Hipótese C, e o Francisco levanta só um pouco o tal mal. Exatamente, hipótese C também. Ambos apostaram em Kareem Abdul-Jabbar e ambos acertaram ao lado. Porque a resposta certa era mesmo a B, Julius Erving, o jogador que se recusou a jogar pelos Milwaukee Bucks. Então continua tudo igual, um ponto para o Miguel, 0 para o Francisco, e avançamos para a terceira pergunta. Qual é o jogador mais novo de sempre a fazer 3 triplo-duplos? Hipótese A, Luka Doncic. Hipótese B, LeBron James. Hipótese C, Russell Westbrook. Ou hipótese D, James Harden. Tempo. Vamos lá ver então o que é que vocês acham. Ambos disseram Luka Doncic e ambos estão corretíssimos. É mesmo o esloveno, o jogador mais jovem de sempre a fazer 3 triplo-duplos na NBA. Sendo assim, temos 2 pontos para o Miguel e o Francisco estreia-se assim na pontuação com 1 ponto. E vamos para a quarta pergunta. Qual é o único jogador na história a conseguir mais de 20 pontos em 7 dos seus primeiros 9 jogos na NBA? Hipótese A, LeBron James. Hipótese D, Nikola Jokic. Hipótese C, Zion Williamson. Ou hipótese D, Kobe Bryant. Tempo. Vamos então ver o que é que vocês acham.
O Miguel diz que foi LeBron James e o Francisco diz que foi o Zion. E o Francisco tem razão, foi o terremoto Zion que quebrou este recorde. O único jogador que em 7 dos seus primeiros 9 jogos conseguiu uma pontuação, uma média de pontos superior a 20. Por isso temos um empate neste momento, temos 2 pontos para o Francisco e 2 pontos para o Miguel. Avançamos assim para a quinta pergunta. Qual o primeiro jogador da NBA a testar positivo para a Covid-19? Aqui uma pergunta muito atual. Hipótese A, Jordan Clarkson. Hipótese B, Rudy Gobert. Hipótese C, Bojan Bogdanovic. Ou hipótese D, Donovan Mitchell. Tempo. Vamos então ver as vossas opções. Aqui uma pergunta um pouco fora, outside the box. Ambos disseram Rudy Gobert e estão ambos corretíssimos. É fácil de lembrar a situação caricata, entre aspas, não teve assim tanta piada quanto isso da brincadeira que ele fez ali na conferência de imprensa. Chegamos agora aqui ao meio do nosso quiz e vamos então relembrar as pontuações. Temos um empate com o Miguel e o Francisco, ambos com 3 pontos. Por isso vamos para as últimas 5 perguntas para decidir quem é o nosso primeiro finalista do quiz. Que jogador ganhou o prémio de All-Star Game MVP, NBA MVP e MVP das finais, tudo no mesmo ano? Opção A, Kobe Bryant. Opção B, Tim Duncan. Hipótese C, Michael Jordan. Ou hipótese D, Shaquille O'Neal. Tempo. Vamos então ver as vossas respostas. Ambos pensam que foi Michael Jordan, mas quem ganhou todos estes prémios num só ano foi mesmo o gigante Shaquille O'Neal. Foi o jogador que ganhou então todos estes prémios numa única temporada. Continuamos com 3 pontos para cada lado e vamos para a nossa 7ª pergunta. Por que equipa jogou Will Chamberlain no seu último ano da NBA? Hipótese A, Chicago Bulls. Hipótese B, Dallas Mavericks. Hipótese C, LA Lakers. Ou hipótese D, os 76ers. Tempo. Vamos ver então as respostas. O Francisco diz que foram nos Lakers, o Miguel diz que foi nos 76ers e a resposta certa é mesmo nos Lakers. Sendo assim, o Miguel recupera a liderança. Não, é o contrário. Exatamente, o Francisco fica assim pela primeira vez na liderança com 5 pontos. E o Miguel avança, fica então com 4 pontos. E vamos para a nossa 8ª pergunta. Que jogador dos Boston Celtics teve mais votos por parte do público para participar nos All-Star deste ano? Hipótese A, Kemba Walker. Hipótese B, Taco Fall. Hipótese C, Jason Tatum. Ou hipótese D, Gordon Hayward. Tempo. Vamos ver então as vossas opções. Ambos disseram que foi o Tatum, mas não foi o Tatum, foi mesmo o Kemba Walker. A diferença foi muito pequenina, mas foi mesmo o Kemba Walker que conseguiu mais votos este ano para participar no All-Star. Se calhar a história vai ser diferente para o ano, mas este ano ainda foi mesmo o Kemba Walker. Sendo assim, recapitulando, temos o Francisco com 5 pontos, o Miguel com 4 pontos. 4-3, acho que está 4. Ah, 5-4. Não, acho que está com 5-4, mas é igual a diferença de um. 5-4. Vamos então para a 9ª pergunta. Faltam assim 2. Contra quem os Indiana Pacers acabaram o jogo com mais do dobro da pontuação do adversário? Será que foi contra os Timberwolves, Portland Trail Blazers, Atlanta Hawks ou então os Denver Nuggets? Tempo. Vamos então ver as vossas respostas. Ambos disseram que foi contra os Atlanta Hawks, mas foi mesmo contra a equipa de Lillard, contra os Portland Trail Blazers. Portanto, ninguém pontua, continuamos com os 5 pontos para o Francisco e contra os 4 pontos do Miguel. E vamos para a última pergunta, Miguel. Já só podes empatar, depois teremos então que ir para a nossa pergunta de desempate, se for esse o caso. Francisco, só depende de ti para marcares aqui uma presença na grande final. Por isso, a última pergunta é: quem foi o grande vencedor do Dunk Contest deste ano?
Hipótese A, Aaron Gordon. Hipótese B, Derrick Jones Jr. Hipótese C, Dwight Howard. Ou hipótese D, Zach LaVine. Tempo. A mais fácil ficou para o fim. Sim, é verdade. Vamos ver então as vossas opções. Ambos disseram Derrick Jones e depois de tanto que se falou desta final, claro que está certo, foi mesmo Derrick Jones a conseguir carimbar a vitória neste Dunk Contest deste ano. Sendo assim, Francisco, parabéns, és o nosso primeiro finalista do primeiro passatempo do quiz. Miguel, muito obrigado por teres participado. Fizeste uma excelente prova na primeira ronda, não falhaste nenhuma pergunta. Desta vez as coisas não decorreram tão bem, mas já sabes, a porta está aberta para participares nos próximos passatempos e foi um prazer muito grande da nossa parte ter-te aqui. Por Obrigado. isso, Francisco, últimas palavras. Não, eu fiquei curioso. Foi aquela pergunta, a penúltima, acho eu. Os Pacers, em que ano é que foi? Foi esta época, sequer? Não, já foi há alguns anos. Já foi há alguns anos. Já. Como tinha dito, a equipa do Lillard, eu sei que ele joga Sim, lá, mas Lillard não foi nesta atual. era. Exato. Não. Já foi há algum tempo. Não te consigo precisar bem, mas Claro, já mas dá foi ter sido. foi um pouco mais do dobro a pontuação. Se não tem, Já foi foi há. 55 contra 120 e pouco, algo deste género. Ok. Mas não foi o Lillard, coitado. Ele não tem isso no currículo. Claro que não. Pronto, do nosso lado é tudo. Voltamos então para depois a grande final com o Francisco e com o segundo semifinalista, neste caso que será o finalista, que ainda não fizemos a eliminatória. Por isso, do nosso lado é tudo. Um grande abraço e até à próxima.